Então, hoje a gente vai mergulhar num tópico que é, olha, super complexo, mas ao mesmo tempo fundamental na medicina veterinária. A classificação da leucemia mieloide aguda, a famosa LMA. Pode parecer um caos de células, e é mesmo, mas entender e organizar esse caos é o que faz toda a diferença para o tratamento e para o futuro dos animais. E o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que é tão complicado dar nome aos bois, quer dizer, as células da LMA. Depois, a gente viaja um pouco no tempo, vendo os sistemas de classificação, do antigo ao mais moderno. Aí, vamos espiar pelo microscópio para ver a cara dessas células. E no final, a gente amarra tudo para entender por que esse trabalho todo vale tanto a pena. Bom, vamos lá então. O grande X da questão é este. LMA não é uma coisa só. Na verdade, é um baita grupo de doenças diferentes. E é justamente por isso que classificar tudo isso vira um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? Um desafio e tanto para os patologistas. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Imagina só, um patologista olha na lâmina do microscópio e dá de cara com uma verdadeira bagunça, uma explosão de células que não deveriam estar ali, todas imaturas, todas estranhas. E aí, por onde começar a arrumar essa casa? Esse é o dilema que os especialistas encaram há muito, muito tempo. O que define a LMA é justamente essa variedade maluca na aparência das células. Esse caso de um gato, por exemplo, mostra bem. As células são muito diferentes umas das outras. Com essa diversidade toda, se não existisse um sistema padronizado, seria uma torre de Babel. Cada um ia falar uma coisa e ninguém ia se entender. É preciso ter uma linguagem em comum. E a primeira grande tentativa de botar ordem na casa, de organizar esse caos todo, surgiu lá nos anos 70. Foi um sistema que ficou conhecido como Classificação Franco-Americano-Britânica, ou, para facilitar a vida, só FAB. E por que o sistema FAB foi tão importante? Porque foi ele que começou a dividir a LMA em caixinhas, em subtipos que iam de M0 até M7. E o critério principal era a morfologia, ou seja, era tudo baseado no que o olho via no microscópio. Qual é a cara dessa célula? Ela se parece mais com o quê? De onde ela veio? Eram essas as perguntas que guiavam o diagnóstico. Dá para ter uma ideia de como o sistema funcionava. A LMA começou a ser organizada de acordo com o tipo da célula. Por exemplo, o M1 e M2 eram as leucemias mieloblásticas, M5 era monocítica e por aí vai. Isso foi um passo gigantesco para todo mundo começar a falar a mesma língua. Foi um avanço na padronização. E o sistema FAB não parou por aí. Ele também criou uma regra numérica bem clara. Se mais de 30% das células lá na medula óssea fossem os tais blastos, aquelas células super jovens e maturas, então pronto, o diagnóstico era LMA. Simples assim, preto no branco. Mas a ciência não para, né? Então vamos avançar um pouco no tempo para ver como essa história evoluiu. Entra em cena a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que pegou essa classificação e aprofundou, trouxe um olhar muito mais completo e rico. E aqui a coisa fica muito interessante. A OMS disse, ok, a aparência é importante, mas não é tudo. A nova classificação começou a olhar para outras coisas, como a genética do câncer. E também o histórico do paciente. Já teve mielodisplasia antes, que é quando a medula já não estava funcionando direito, passou por quimioterapia, tudo isso passou a contar. E ainda criaram uma categoria para aqueles casos que, sabe, simplesmente não se encaixavam em lugar nenhum. E talvez uma das mudanças de maior impacto foi essa aqui. O número mágico por diagnóstico mudou. Lembra dos 30% de blastos? A OMS baixou essa régua para 20%. E por que isso é tão importante? Porque permitiu que o diagnóstico fosse feito mais cedo. E tempo em oncologia é tudo. Agora que já entendemos os sistemas, que tal um tour visual? Vamos dar uma espiadinha no microscópio para ver o que os patologistas procuram para identificar os diferentes tipos de LMA. Para começar, temos a M0. Pensa numa célula mas tão primitiva, tão bebezona, que ela ainda não decidiu o que vai ser quando crescer. É basicamente isso. Olhando para ela, é quase impossível dizer de onde ela vem. Para descobrir a identidade dela, só com técnicas especiais mesmo. A diferença entre M1 e M2 fica bem clara aqui. Na M1, é como se a gente visse uma creche. Só células muito, muito imaturas. Já na M2, a coisa muda um pouco. A gente começa a ver alguns sinais de amadurecimento, sabe? Algumas células já estão tentando virar granulócitos, mostrando um pouquinho mais de maturidade. E aí chegamos na M4, que é a leucemia 2 em 1.
Ela é definida por essa mistura bem característica. Aqui não é só uma linhagem celular que está fora de controle. São duas ao mesmo tempo, a mieloide e a monocítica, crescendo juntas e misturadas. Ok, isso leva a gente a uma pergunta bem lógica, né? Se as células são tão parecidas, como é que dá para saber quem é quem nessa mistura toda? Como os patologistas têm certeza? A resposta é pura química. Eles usam umas colorações especiais, uns corantes que são como marcadores. Por exemplo, esse aqui, o CAI, ele só reage com as células da linhagem granulocítica. E quando reage, pinta elas de um vermelho bem forte. Aí não tem erro, fica fácil de identificar. E para achar o outro suspeito na cena do crime, eles usam outro corante, o ANB. Esse aí já vai direto nas células monocíticas, marcando elas com os pontinhos marrons. Usando os dois, um para cada linhagem, o diagnóstico de M4 fica cravado. Caso encerrado. Seguindo em frente, temos a M5. Aqui, a turma que domina a área é a da linhagem monocítica. E nesse caso específico, um M5A. O que a gente vê é um exército de monoblastos, aquelas células bem imaturas, tomando conta de tudo. Já na M6, a eritroleucemia, a gente muda de setor. Aqui, o problema está na fábrica de glóbulos vermelhos. O câncer ataca justamente as células precursoras, aquelas que deveriam se transformar nas hemácias que carregam oxigênio pelo corpo. E para fechar nossa lista tem a M7, que é um tipo bem raro. Essa leucemia ataca os megacardioblastos. E quem são eles? São as células gigantes da medula óssea que fabricam as plaquetas. Sabe? Aquelas que ajudam a estancar o sangue quando a gente se corta? Tá, mas depois de ver tudo isso, a gente chega na pergunta mais importante. Para que tanto detalhe? Porque esse trabalho todo de classificar, de separar em caixinhas, isso é só para constar no livro ou tem uma razão maior? A resposta tem uma razão muito maior. Porque acertar no subtipo da LMA muda tudo no tratamento do paciente. Essa classificação ajuda a prever como a doença vai se comportar, a escolher o melhor tratamento e até a imaginar como vai ser a resposta a ele. Em resumo, é a base de tudo que